Espírito Santo, nós queremos te dar as boas-vindas nessa noite e te pedir que tu tenha liberdade aqui para operar, para falar aos corações, para ministrar, ó Deus, ao nosso espírito humano. Espírito Santo, doce Espírito Santo, nós queremos te pedir que tu tenha liberdade para tocar e convencer e quebrar todo sofisma, toda fortaleza na mente. Tudo, Senhor, que se levanta contra o conhecimento da tua verdade, quanto nos aprofundarmos, ó Deus, na tua palavra e vivermos conforme a tua vontade. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo, usa-nos como igreja, que possamos abençoar uns aos outros nessa noite e que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui. Nós te pedimos e nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Ai, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Isaías 9. E eu quero te falar nessa noite que eu venho trazer essa palavra para você com muito temor, com muito tremor, porque as verdades do Senhor, elas precisam ser ditas, certo? Mas eu também sei o poder que a tradição possui. Então, por isso, eu estou usando a expressão temor e tremor, porque quando o conhecimento, chega o conhecimento de uma verdade para a gente, às vezes é muito difícil nós nos posicionarmos em favor daquela verdade que nós recebemos por causa da formação que nós temos. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre esse tema que Isaías 9 trata assim, de uma forma maravilhosa, linda, que a respeito de um menino que nos foi dado, né? E eu gostaria de ler essa passagem com vocês, porque ela é uma passagem maravilhosa, irmãos. Então, vamos ler. Eu gostaria que todas as passagens que eu citasse aqui hoje, você anotasse e você conferisse, tá? Porque nós vamos falar de verdades bíblicas, não de coisas que nós acreditamos, mas de verdades bíblicas. E esse texto de Isaías 9, ele diz assim, olha que lindo. Porque um menino nos nasceu. Vocês abriram? Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E havia uma promessa a respeito dele. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E aí vem acrescentando, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa profecia, ela foi liberada por Isaías muitos anos antes de Jesus nascer, né? E ela fala que do seu governo e da paz, essas coisas seriam sem fim. Quando ele fosse estabelecido, quando ele viesse para reinar, essas coisas seriam eternas. E é muito lindo, porque a passagem a gente começou falando que um menino nos nasceu. E para um menino nascer, alguém precisava encarnar. Certo? Quando a gente tem um filho, ele nasce, ele vira carne, você pega, você toca, você sente o cheiro, você sente o calor, né? Alguém precisaria encarnar. E quando fala que um filho se nos deu, alguém precisava abrir mão de um filho em favor da gente. Para que houvesse paz sem fim, para que viesse um reino de justiça, de retidão, eterno.
duas pessoas tiveram que abrir mão de alguma coisa. E uma delas, um menino nos nasceu, uma delas foi Jesus, né? Que depois que o homem caiu, perdeu lá no Éden a comunhão com o Senhor, Deus chegou diante de Jesus, isso eu estou falando, né, gente? E falou, nós precisamos fazer alguma coisa. O homem caiu, o homem está perdido, não tem mais comunhão comigo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Alguém precisa resgatar a comunhão do homem comigo, porque eu criei o homem para ter comunhão comigo e o pecado me afastou do homem. Alguém precisa fazer alguma coisa, sabe? E Jesus, nessa conversa com Deus, era Deus também com o Pai. Tinha conhecimento de todas as coisas, tinha todo o poder, tinha toda a força, era onisciente, era onipresente, como a Bíblia diz a respeito de Deus, né? Tinha toda a consciência do caminho que ele precisava percorrer para resgatar a humanidade. Mas ele falou, Pai, eu aceito esse desafio. Cadê? O Flávio fez um desafio agora, né? E ele falou, Pai, eu aceito esse desafio. Eu vou deixar minha natureza divina, que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a força, conhecimento de tudo, ciência de todas as coisas, e eu vou me tornar um homem. Vou nascer de uma mulher, aceita esse desafio. Sabe? De sentir dor, de sentir cansaço, de suar, de ter fome. Eu aceito esse desafio. Eu quero que você imagine um Deus aceitando um desafio desse. De ter o nosso cheiro, de ter o nosso jeito, de passar pelas nossas tentações, de sofrer as nossas dores. E aí Deus fala, então, filho, eu vou te entregar. Eu vou te entregar para a humanidade. Você sabe que você tem que morrer para isso, né? Imagine essa conversa. Eu quero que você imagine essa conversa, sabe? E talvez, provavelmente, claro, eu estou elucubrando, né? Claro, fazer igual a Edivai, estou elucubrando. Mas imagina também o Espírito Santo falando, não, eu vou te ajudar, cara. Você contigo. Vou te fortalecer. Então, pessoas estavam envolvidas nesse momento tão sublime, quando Deus fala que alguém ia ser o príncipe da paz. Um maravilhoso conselheiro. Sabe? Não foi fácil, não foi barato. A tua salvação não foi algo barato. E aí eles chegaram nesse acordo, eu vou abrir mão da minha glória e eu vou entregar meu único filho para ser sacrificado. Então, antes de Jesus, né, consumar na cruz tudo que ele precisava consumar para que nós fôssemos salvos, ele precisou fazer o quê? Nascer. Né? Ele precisou nascer. E como a gente está nessa época do nascimento de Jesus, eu entendo que, do nascimento de Jesus, eu entendo que a gente precisa esclarecer essa situação e andar com o conhecimento da verdade. E não iludidos, não crendo em algo que a Bíblia não diz, né? Porque nós chamamos o Natal de uma festa cristã, e nós vamos entender se o Natal é de fato uma festa cristã ou não nessa noite, né? Então, vocês estão comigo? Estão aqui entendendo? Então, foi muito interessante isso, porque eles falaram, nós vamos fazer isso juntos, né? E aí, Filipenses, eu quero que você abra em Filipenses 2. É muito lindo o amor de Deus por mim e por você, sabe? Quanto Deus nos amou, quanto Deus amou a mim e a você. Filipenses 2 diz assim, todo mundo conhece esse texto, mas nós vamos ler juntos. Eu queria que você deixasse marcado, porque nós vamos voltar aí nesses textos. Filipenses 2. Versículo 4, diz assim, olha lá, leia comigo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não olhou para a divindade dele. Ele parou de olhar para o poder que ele tinha. Ele parou de olhar para a glória que ele tinha. Ele parou de olhar para quem ele era. E ele olhou para quem? Para mim. Para mim. Ele olhou para mim, ele falou: Pai, está fechado. Eu vou virar um homem como a Lilian, para resgatar a Lilian. Eu vou virar um homem como quem, gente? Amém? Então, ele não olhou para o que era dele, mas ele olhou para o que era seu. E a Bíblia fala assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento. Qual foi o sentimento? Qual foi o sentimento? De abrir mão, né? Tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de quê, igreja? Cadê vocês? Fala aí, fala comigo. Ele subsistia, ele existia, ele era o quê? Deus. E ele subsistindo, existindo, sendo Deus, a Bíblia diz... Deixa eu botar meu óculos. A Bíblia diz que ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, apesar de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo qual forma? De servo, tornando-se semelhante a mim e a você. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele decidiu encarnar, ele sabia que o final dele precisava passar pela cruz. E ele não se exaltou por isso, ele se humilhou e assumiu a forma de servo. Como homem, ele era um servo. Ele não chegou sobre a terra falando, eu deixei toda a minha glória, eu deixei toda a minha majestade, eu deixei todo o meu poder, toda a minha autoridade, eu estou aqui para abençoar vocês. Ele não fez isso. Mas quem conheceu Jesus sabia que ele andava humilde sobre a terra. Estou brincando, tá, gente, com vocês. Vocês estão sérios, relaxa, gente, relaxa. Relaxa. Tremendo, não é? Você não acha isso lindo? Alguém te amar tanto assim, não acham não? Sim, Jesus me ama. Alguém te amou tanto assim, alguém te amou tanto assim. Olha o valor que você tem, não é mesmo? Olha o valor que você tem. Muito amor, gente, muito amor envolvido do Pai, do Filho e do Espírito Santo por você. É muito amor envolvido, né? E aí... esse menino que nós lemos em Isaías 9, nos foi dado, que alguém entregou, que se humilhou, que obedeceu em tudo, esse menino que a gente está falando, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, certo? Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Então, por que a gente diz que o dia 25 de dezembro é uma festa cristã, onde a gente comemora o nascimento de Jesus? No dia 25 de dezembro, era uma data, ela foi estabelecida no ano de 274 depois de Cristo, pelos romanos, que eles adoravam ao Deus Sol. A adoração a Deus Sol era algo muito antigo. Os egípcios, né? Ra era adorada pelos egípcios, era adorado pelos egípcios. Era uma adoração muito antiga, mas nesse ano foi instituída essa data para adorar ao Deus Sol, que eles chamam também de Sol Invictus ou Invictus Soli, né? Então começou essa tradição de fazer essa adoração a esse Deus nessa data.
E aí, o que isso tem a ver com Jesus, irmãos? Provavelmente porque a Bíblia diz que o sol da justiça, né, ele é o sol da justiça, então começaram a associar e não tem nada a ver com Jesus. Nós, que somos entendidos, sabemos que Jesus nasceu quando, irmãos? Na festa dos tabernáculos, está na ponta da língua, né, de muitos. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. E eu queria que você abrisse, antes da gente falar sobre isso, eu queria que vocês abrissem Ezequiel 8, para você ver quanto é antiga essa adoração ao Deus Sol. Ezequiel 8. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Se tiverem dúvidas, pergunta aos universitários aí do lado de vocês. Ezequiel, capítulo 8. Abra aí, anote, para depois você falar assim. A Lilian falou e estava escrito. Versículo 15 em diante, diz aí. Disse-me, Ezequiel estava tendo essa visitação da parte do Senhor. Disse-me, vês, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da onde, igreja? Da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. O que eles faziam? Adoravam o sol, virados para o oriente. Isso aqui lá em Ezequiel. Então, a adoração ao Deus Sol era muito antiga. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Adoração, então, a Deus Sol era uma adoração antiga. E a gente quer trazer um pouquinho o teu entendimento, então, da data que Jesus nasceu. Não foi dia 25 de dezembro. E aí, a gente tem pronto aí? Coloca aí para mim, por favor. Enquanto é isso... Oi? Mas nem eu enxergo. Nem eu enxergo isso. Socorro! Enquanto é isso, vai abrindo aí em Lucas, capítulo 1. A gente vai correr. Vou tentar correr. Lucas, capítulo 1. Diz assim, ó. É muito interessante que o livro de Lucas, como ele era um médico, ele é mais detalhista. Então, no livro de Lucas, tem umas pérolas, né? E a pérola do nascimento de Jesus, ela está aqui no livro de Lucas. Porque ele dá uns detalhes que os outros evangelhos não dão. A gente vai lendo. Meu Deus, gente, que calor é esse? Diz assim, ó, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, e ele era do turno de quem? De Abias. No templo haviam turnos para se adorar e para servir ao Senhor. E Zacarias era do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Conseguiram? Ah, ótimo. Lá em cima, por favor. O calendário judaico, ele é diferente do nosso, né, gente? E ele é contado, né, de forma diferente, separado de forma diferente. Então, a Bíblia diz que Zacarias, ele estava no seu turno, no turno de Abias, no templo do Senhor. Ele foi escolhido para oficializar, e ele entra no templo. A Bíblia diz que ele demora muito, porque ele recebe uma visitação de um anjo dizendo que a sua esposa, que era estéril, ficaria grávida. E ela ficaria grávida. E aí,
a palavra de Deus diz assim, olha, nós já lemos, né? Abra lá, eu quero ser detalhista para você achar a referência na sua Bíblia, para depois você não dizer que fui eu que falei. Abra lá em 1 Crônicas 24:10. Então, a gente vai ser um pouquinho mais lento nessas coisas, mas para você entender. Amém, igreja? Zacarias, ele fazia parte do turno de Abias. O capítulo 24 todo descreve os turnos dos sacerdotes. E aí vai lá para o versículo 10. A sétima, a Acós. A oitava, a Abias. Tá? Aqui, ó, vou ler um pouquinho antes. 5, né? Repartiram-nos por sortes uns com os outros. Tá, o 7. Tá. Vamos no 5. Porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto os filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Eles eram separados para trabalhar. A primeira sorte, no versículo 7, saiu para Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, e aí vai descrevendo a ordem deles, que eles deveriam servir no templo. Então, o turno de Abias caía, era a oitava. Aí, olha só, o turno de Abias, ele acontecia entre a primeira quinzena, era no mês de Tamuz. Vocês conseguem ver? Coloca ele como primeiro da lista, dá? Não dá? Mais um, para o pessoal visualizar bem. Sobe mais um. O mês de Tamuz equivale à segunda quinzena do nosso mês de junho e à primeira quinzena do mês de julho. O mês de Tamuz. Foi o mês que a gente não sabe, dizem que cada sacerdote oficializa durante uma semana desse turno. Né? Eles ficam uma semana ali oficializando. Então, a gente não sabe o dia exato, né? Mas eles oficializam ali. Então, olha lá, junho, julho, equivalia a Tamuz. Era o turno de Abias. E ali ele recebeu uma visitação do anjo de que a sua esposa teria um filho. Então, o que aconteceu? Ele recebeu aquela notícia, ficou mudo, né? Todo mundo sabe, né? Ficou mudo, eu vou resumir para quem não sabe. E acabou o turno dele, ele foi para casa. Em qual mês ele estava? Junho, julho. Né? A gente não sabe a data certa, mas nessa proporção. Aí você recebe uma visitação angelical, chega para você e diz que a sua mulher vai ficar grávida, que você vai ter o filho que você esperava tanto, você sai do seu turno, você sai do seu trabalho e você vai fazer o quê, irmão? Não, vai para casa fazer o quê? Vai cumprir a promessa, irmão. Vai cumprir a promessa. E João Batista chegou mudo, irmão, mas chegou animado. Animado. Isabel não devia estar entendendo nada, né? Mas chegou animado. E aí a Bíblia diz que ela ficou grávida, porque ele capturou a palavra, fez o que tinha que fazer. E o que aconteceu? Deu certo. Só obedeceu, irmão. Quando Deus falar com você, só obedece. Aí, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela ficou grávida. Deixa aí mesmo, onde a gente está. Então, olha, no versículo 24 de Lucas 1. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, passados os dias em que ele estava de serviço no templo, voltou para casa e a Bíblia diz que a mulher dele concebeu. E ela se ocultou por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Aí, segue o versículo 26. No sexto mês do quê? Olha aí na sua Bíblia. A gente falou que no 5º mês...
certo? Com 5 meses, ela ficou recolhida 5 meses. No 6º mês, só pode ser o 6º mês do quê, gente? Da gravidez dela, certo? No 6º mês, não está escrito aí, mas você até poderia completar. No 6º, para interpretar direitinho, no 6º mês de gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, uma cidade de Nazaré, uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e ele foi visitar quem? Maria, certo? Aí o anjo chegou para Maria, falou o que ia acontecer com ela, que ela ia conceber por causa do Espírito Santo. E aí ele disse, todo mundo conhece a história de Maria, né, gente? Vamos acelerar, não preciso passar por isso. Aí ele chegou para ela e falou assim, no versículo 36, Isabel, tua parenta, igualmente... Olha só, igualmente concebeu um filho. Então, isso quer dizer o quê? Que Maria também tinha concebido, né? Igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o quê? 6º mês daquela que era considerada estéril. Que tremendo. Então, vamos lá. Apaga a luz para mim. Ele teve relação com ela ali entre junho e julho. Aí vem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Isso. Estão vendo? Dá para ver? Não dá para ver nada, né, gente? Nem eu estou vendo direito. O pessoal, tá vendo, Mariana? Nada, né, Mariana? Ah, agora sim. Ah lá, Jesus, então, foi concebido entre dezembro... Agora tá bom. Entre dezembro e janeiro. Ele foi concebido, ele foi gerado. Porque no 6º mês de gravidez de Isabel, ele foi concebido, foi gerado pelo Espírito Santo. Vocês estão comigo? É a Bíblia que está dizendo ou sou eu? Tá? Os meses, Lília, de onde você tirou esses meses aí, malucos, Tebete e não sei o quê? Do calendário judaico, irmãos. Se você quiser confirmar, você olha lá, esse é o calendário judaico, tá bom? E vai ter essa associação dos meses correlacionados com o nosso, tá? O primeiro mês é de Abib, né, que corresponde ao nosso abril. Então, aí olha só, o versículo 39. Naqueles dias... Dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. No ventre de quem? De Isabel. Quando ela ouviu Maria saudar, oi, amiga, eu soube que você está grávida. Oi, prima, eu soube que você está grávida, me conta tudo. Aí a criança estremeceu no ventre dela. E o que aconteceu com ela? Olha aí o que a Bíblia diz. Ficou possuída do Espírito Santo. Aí ela falou, cheia de Deus, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a vossa saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu te pergunto, foram cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor? Foram cumpridas. O que aconteceu com aquele menino lá de Isaías 9? Foi gerado, nasceu. Um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu porque uma mulher que não era casada se prontificou a passar vergonha, a ser vituperada para conceber o Salvador. Uma mulher pura, santa, que deve receber a sua honra, como toda pessoa que é santa e anda em santidade no Senhor deve receber também. Nada além disso. Amém, irmãos? Nada além disso. E aí, eu respeito, por isso que eu falei com vocês que é um assunto que eu trago com temor, com tremor, porque eu respeito, mas a gente precisa ensinar também a verdade, né? Honra quem de honra, louvor a quem
de louvor. E aí, tremendo, né, irmãos? Então, olha lá, vamos voltar aqui. Ele foi concebido no mês de Tebete. Quanto tempo leva para uma mulher dar à luz? 9 meses, se não for prematuro, né? 9 meses. Se for prematuro, 8, 7, 6. Jesus não era prematuro. Você acha que o Filho de Deus ia nascer antes do tempo, irmãos? Me diz. Ele ia nascer no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Não era prematuro, com certeza. Aí, lá do mês de... Cadê, gente? Janeiro. É isso? Cadê? Desce, tem que voltar um pouquinho, não é? Aí, no mês de Tebete, lá a gente tem setembro, e eu já estou em setembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Jesus nasceu entre o mês de setembro e outubro, no mês de Etanim, porque se passaram 9 meses depois da visita que ela fez a Isabel, quando Isabel tinha 6 meses de gravidez. Então, Jesus não nasceu em dezembro. A festa que se faz em dezembro é uma festa para Deus Sol, que não tem nada a ver com o nosso Sol da Justiça, a quem nós servimos, a quem nós amamos, a quem se encarnou por nós. Certo? Então, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Sabe o que é a festa? O mês de setembro, de Etanim, ele é a festa dos tabernáculos, a festa da última colheita. É a festa, no mês de setembro, de outubro, é o dia do perdão, meus irmãos. Você acha que é por acaso Jesus nascer nessa data? No tempo do perdão. O mês do nascimento de Jesus é o mês do ano novo. Olha que tremendo, porque tudo se faz novo. Tudo se fez novo para a humanidade. Tudo foi transformado depois que ele falou: eu vou me fazer menino. Eu vou habitar entre os homens. Eu vou redimir a criação. Eu vou trazer redenção para a humanidade. Isso é maravilhoso, porque fala de mim e de você, sabe? Fala de nós, fala de nós. Então, é uma data super significativa. Deus, ele faz tudo com significado. A festa da colheita, da redenção plena, a plena redenção. É isso que a festa dos tabernáculos significa. Já foi completa? Já está consumada essa festa? Não. Por isso que a gente celebra ela com muita alegria. Então, irmãos, eu te convido ao dia que a gente fala, vamos celebrar a festa dos tabernáculos, você venha com alegria. Você venha com alegria porque significa o amor de Deus por você. Que deu seu filho para nascer, e sabendo que depois ele teria que morrer por você. Isso é tremendo. Então, siga aí comigo, siga o meu raciocínio. E eu quero que você entenda uma coisa. Volte lá para Filipenses. Por isso que eu pedi para você deixar marcado. Filipenses 2, o mesmo capítulo. E eu quero que você está conseguindo entender a profundidade disso? O quanto isso é profundo. Aí, olha só, o versículo 8 de Filipenses 2, você abriu, você está acompanhando comigo? O versículo de Filipenses 2 fala de algo que é maravilhoso. É de chorar mesmo, irmãos. Diz assim, a gente já leu o 8, né? Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Hebreus 5 diz que ele aprendeu obediência por meio do que ele sofreu. Aprendeu a andar sobre a terra, obedecendo a Deus por meio de tudo que ele sofreu. Você acha que está sofrendo? Pensa em ser crucificado depois de ser o Senhor da glória, o onisciente, onipresente, onipotente. E aí a Bíblia diz assim, olha, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para o quê? Para a glória de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa, quem tem filho aqui, levanta a mão. Quando um filho nos obedece e nos honra, a glória é de quem? Fala, gente. Responde para mim. Quando um filho obedece, a glória é de quem? É do filho? É do pai. Quem fica orgulhoso? É o pai. Fala, meu garoto, aprendeu tudo. E aí esse texto fala que Deus se levanta e fala para Jesus, por causa da tua obediência, você vai receber um nome sobre todo nome. Todo joelho vai ter que se dobrar ao seu nome. E toda língua vai ter que confessar que você é o Senhor, para a minha glória. Para que o meu nome seja glorificado sobre a terra. Ainda não era sobre Jesus, ainda era sobre Deus, irmãos. Obedecer ao Pai é tudo. É tudo. É tudo de melhor que você possa fazer. E aí Deus levantou o Senhor Jesus, deu a ele um nome que estava acima de todo sobrenome. O que ele estava fazendo com Jesus? Ele estava honrando Jesus. E aí eu quero chamar você para uma conversa, para uma atenção, preste atenção em mim. Todas as nações da terra, todas as nações celebram o Natal. Porque eles falam que é uma festa cristã. Mesmo as nações que não são cristãs celebram o Natal. E aí eu te digo, o foco dessas nações que não são cristãs é Jesus? Não. Quem recebe o foco? Quem recebe a honra dessa festa, irmãos? Pode falar sem medo. Papai Noel. E eu quero que você imagine uma coisa. Como é para Deus ver a terra dando honra a Papai Noel e desonrando o filho a quem ele deu todo o poder e toda a autoridade. Imagina isso, querido. Imagina, eu quero que você imagine isso. Qual é o pai que vai ficar feliz com isso? É Papai Noel que merece honra? É Santa Claus que merece honra? É o bom velhinho que merece honra? Quem merece honra na sua vida? Quem foi que trabalhou para você ter plena redenção? Quem foi que se encarnou para você ser reconciliado com o Pai? Fala, igreja. Foi o Senhor Jesus, obedeceu o Pai em tudo. Esses dias eu vi uma pessoa receber honra quando ela não merecia honra. E foi uma das coisas mais tristes que eu já vi. Eu vou te falar, foi triste para mim ver aquilo. E quando eu estava separando essa passagem, eu pensei nisso, sabe? Porque me indignou, como ser humano me indignou, porque a Bíblia diz que a honra deve ser dada a quem merece honra. E não a quem não merece honra. E eu te pergunto, as nações dão honra a Papai Noel, gente? Por que dão honra a Papai Noel? Fala, por que dão honra a Papai Noel? Quem está nos shoppings? Quem está na televisão? Quem é que a gente pega o nosso filho e coloca sentado no colo? Imagina isso. Você vai num shopping, coloca o seu filho sentado no colo de um... Nada contra Papai Noel. Trabalho, gente, é trabalho. Você coloca o teu filho, a tua filha, sentada no colo de um homem que você nunca viu, não sabe quem é. Isso é sério. Isso é muito sério. Imagina, você sabe lá como é que esse homem está, gente? Pelo amor de Deus. Isso é muito sério. A gente dá honra ao bom velhinho. Olha só, quando a gente aprende folclore na escola, não aprende folclore na escola?
Está lá na matéria, a gente tem que dar estudos sociais, a gente tem que dar, nossas crianças têm folclore. Você chega em casa com exercício de folclore, você diz assim para ela, mula sem cabeça, saci pererê, cuca, filho, nada disso existe. Não é isso? A gente não fala isso? Não acredita em nada disso, filho, isso não existe. Mas e o Papai Noel? Chega no Natal, você diz que foi ele que comprou o presente que você deu. Que absurdo! Isso aí, protesta mesmo. Eu não. Tira um S, isso mesmo. As pessoas, vou falar assim, as pessoas dizem que foi ele que deu o presente que você trabalhou para dar. Você está dando, essas pessoas estão dando honra a quem? A ele. Estão dando honra a Papai Noel. Isso é muito grave. Isso é muito sério, igreja. É algo que a gente precisa repensar, porque a gente desonra a Deus. A gente desonra a Deus, porque Ele diz que tudo o que aconteceu com Jesus foi para a glória dele, do próprio Pai. Isso é muito sério. Por isso eu falei que eu trago essa palavra com muito temor para vocês. Porque isso é muito sério. A tradição está muito enraizada na gente. A gente quer viver essa tradição porque sempre foi assim, Lilian. E eu sei que é uma luta pessoal, né? Se você tem o costume de estar reunido com a família, eu sei que é uma luta pessoal. Mas vamos seguir aqui que eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Porque depois que você entende, depois que você aprende, a Bíblia diz que você tem uma responsabilidade. E aí eu quero te mostrar qual é. Abra aí. A gente já está aí em Filipenses. Meu Deus. Filipenses 12. Olha só. 2:12, tá? Versículo 12. Diz assim, assim, pois, a gente leu antes que Deus deu um nome acima de todo nome para Jesus. Aí ele segue dizendo assim, Paulo, né? Segue dizendo assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? Olha só. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Olha isso. Filhos de Deus, sem culpa nenhuma, no meio de uma geração que? Pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Depois que você tem entendimento, você precisa andar de forma irrepreensiva, sendo inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, para que você seja luz para ela. Para que você seja luz para essa geração. Para que essa geração olhe para você e fale, você não comemora o Natal. Por que não tem árvore de Natal na sua casa? Eu vou chegar na árvore de Natal. Por que não tem árvore de Natal na sua casa? Por isso, isso. Uma geração inculpável. Se Deus chegar diante de você no fim dos tempos e te perguntar, como é que você procedeu depois que você aprendeu sobre o nascimento de Jesus, a real história do nascimento de Jesus? Ai, meu Deus. Isso é sério, né? Porque às vezes a gente já sabe a verdade, mas fala assim, todo mundo faz, gente, todo mundo faz. Eu vou continuar fazendo porque todo mundo faz. Inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, onde nós devemos resplandecer como luzeiros, preservando a palavra da vida. A palavra da vida que a gente aprende, a gente tem que preservar. Para que no dia de Cristo eu me glorie.
de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. No dia de Cristo, quando nós estivermos diante de Deus, será que Jesus vai falar, morri inutilmente? Me esforcei inutilmente, porque ele aprendeu e não fez o que aprendeu. Pergunta para o seu irmão, isso é sério? Que drama, Lilian, com o negócio de Papai Noel, precisa isso tudo? Precisa, sabe por quê? Precisa. Sabe por que eu vou te dizer? Porque existe, assim como Deus tem um plano, assim como Deus tem um projeto e um propósito, o reino das trevas também tem. E esse é um. E eu costumo falar sempre isso, igreja. Porque foi uma das maiores decepções que eu tive quando criança. A minha maior tristeza foi descobrir que Papai Noel não existia. Ah, você acreditava? Acreditava, eu confiava nos meus pais. Meus pais me diziam que ele existia. E aí, sabe qual é a estratégia de Satanás? É fazer com que as crianças não tenham fé em Jesus. Porque elas não veem Jesus. Os teus filhos veem Papai Noel em todos os lugares que eles vão. Na festa de fim de ano na escola, o que tem? Papai Noel. Ele vai no shopping, é Papai Noel. O que está passando na televisão, gente? Desenho e filme de Natal com Papai Noel. Ele vê Papai Noel, você diz que Papai Noel existe e ele acredita. Mas ele não vê Jesus. Como é que ele vai acreditar num Jesus que ele não via? Se ele via Papai Noel e Papai Noel não existia. Entenda isso. É uma armadilha. Você perde uma geração. Nós perdemos uma geração com isso. Isso é muito sério. A gente precisa levar a palavra de Deus a sério. Nós precisamos ser inculpáveis nisso. Nós vamos chegar diante de Deus e falar para o Senhor, Senhor, nunca ensinei meus filhos a acreditarem em Papai Noel. Isso é muito sério, rouba a fé, isso rouba a fé. Isso rouba a fé do teu filho. Isso rouba a fé, alimentar isso, irmãos, é um crime espiritual. É um crime espiritual. Porque quem se tornou carne e habitou entre nós para nos redimir de todo o pecado foi Jesus. E toda a honra deve ser dada a Ele. É nojento ver essa história de Papai Noel, desculpa, eu não quero falar assim, mas é nojento alimentar isso numa criança. Ninguém pede permissão a gente nas escolas, se a gente podem falar de Papai Noel, atropelam a gente. Eu não creio em Papai Noel, eu tenho que engolir o Papai Noel da escola. Porque ninguém pergunta, eu posso? Pode ter. Não é verdade, gente? Chamariam isso de quê? Se fosse intolerância religiosa. Isso é muito sério. Porque se nós queremos ser luzeiros num mundo cheio de corrupção e cheio de gente pervertida, nós é que temos que pregar a palavra. Então, se você não pode influenciar na escola, se você não pode influenciar no shopping, se você não pode influenciar na sua vizinhança, que você influencie pelo menos os seus filhos, irmãos. Que você influencie pelo menos os seus filhos. Eu falo para você, eu estou dizendo isso para a gente aqui essa noite com muito temor. Com muito tremor, porque para mim foi muito difícil abrir mão dessa tradição. Tive que brigar muito com a minha família. Não estou falando para você brigar, não. Nem te aconselho brigar. Mas me posicionar como ministro do Evangelho, do Reino de Deus, foi muito difícil. Porque era uma tradição, é uma tradição ainda muito forte. Vamos seguir. E aí, a Bíblia diz, sabe, que é muito interessante. A Bíblia nem fala de Papai Noel, sabe? Não adianta você procurar, por isso que eu não dei referência para Papai Noel, não tem. Não tem. Agora, sobre pinheiro de Natal, tem, tá, gente? Sobre pinheiro de Natal, tem. Eu não sei se a gente vai conseguir falar todos. Caraca, está acabando já. Vou correr. Ó, eu vou dar as referências, eu gostaria muito que você anotasse. E aí eu quero ler só um
texto. Anota as outras. Sabe o que o pinheiro de Natal representa? Eu pergunto para você. Debaixo dos pinheiros, na Bíblia, aí eu estou voltando para a Bíblia. Debaixo dos pinheiros na Bíblia haviam orgias e sacrifícios. Era isso que havia debaixo dos pinheiros na Bíblia. Aí você acha que é à toa que é um pinheiro que simboliza o Natal? Toda vez que você põe um presente debaixo de uma árvore, o que você continua fazendo? Ofertando, entregando. O que era um sacrifício, irmão? A gente não pode ser tão inocente assim, né? Toda vez que você coloca um presente embaixo da árvore de Natal, você está oferecendo um sacrifício aos deuses pagãos. Quando eles entraram em Canaã, as pessoas que viviam em Canaã adoravam principalmente a Moloque. Moloque exigia deles o sacrifício dos filhos, queimavam os filhos deles para Moloque. Queimavam os filhos deles. Aí essas nações se converteram, algumas se converteram e continuaram com as tradições que eles tinham. Então continuavam fazendo orgias debaixo das árvores, fazendo oferendas debaixo das árvores e sacrificando os filhos que Deus dava a eles. A Bíblia fala sobre isso, eu não vou ler, eu vou dar só a passagem, depois você leia. Os filhos que Deus dava a eles, eles queimavam para Moloque, irmãos. Os filhos que Deus dava a eles. O povo de Israel começou a fazer isso, não eram só os pagãos, não. Por isso que eu quero ler o texto com vocês. Olha, anota aí. Jeremias 10, do 1 ao 4. Eu preciso que você leia na sua casa, porque eu não estou inventando. Jeremias 2, 20. Ezequiel 16, do 20 ao 21. Isaías 57, 4 e 5. Estão aonde? Estão aonde? Dá em Jeremias ainda. Tá vendo? Se tivessem com a canetinha na mão, o lápis escreve rapidinho, né? No celular fica aí, ó. Jeremias 10, de 1 ao 4. Jeremias 2, 20. Certo? Ezequiel 16, do 20 ao 21. Isaías 57, 4 ao 5. Salmo 106, 34 ao 39. E agora eu quero que você abra comigo em 2 Reis 16. Se eu passar um pouquinho do horário, vocês me perdoam, já vou pedindo logo. 16. Vamos lá, vamos ler. 16, do 2 ao 4. 16, do 2 ao 4. Tinha Acais. Gente, quem era Acais? Ele era rei da onde? Rei de Judá. Judá era o quê? Um lugar aonde? Em Israel. Certo? Então, a gente está falando de um rei de Israel. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício. Olha, segundo as abominações de quem? Dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e
queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de quê? De toda a árvore frondosa. Um rei de Israel fazia isso. E aí fazia isso e dava honra e glória aos deuses pagões, né? Daquela nação. E aí a gente vem, sabe, cheio de alegria, porque o fim do ano, a gente fala, gente, tem um espírito, tem algo diferente, né, no fim do ano, não é? Tem uma coisa diferente, tem mesmo. Sabe o que é? É o espírito do Natal. O espírito do Natal. É o espírito do Natal. É um espírito, irmãos. É um espírito. E esse espírito toma você? Pense. Toma você? Você pega o teu 13º salário e vai para Caxias, irmãos. Não dá para andar em Caxias. Tu vai para Caxias. Vai para o Feirão das Marcas gastar o teu 13º salário todo. E em presente para botar embaixo da árvore de Natal. Você se endivida com o que você não tem para comer e para beber. Além da conta, glutonaria. É um espírito que diz, sabe o quê? Que você deve ser bom só esse mês. Ajudar uma criança, ajudar um velhinho, dar um presente para alguém, doar um leite, só esse mês. Os outros meses você pode viver como cristão de qualquer jeito. É um espírito, irmãos, presta atenção, nós não podemos ser inocentes. Isso é muito sério, é um espírito, por isso que fala de espírito de Natal. Te toca ainda? Te toca esse espírito? Ou você é esperto e deixa para comprar em janeiro, que está tudo na promoção, gente. Tá tudo que encalhou está na promoção. Você tem que colocar branco? Me diz, você tem que colocar branco? Um filho de Deus é abençoado por causa de uma cor? Ou ele é abençoado pelo quê, irmãos? Por que ele é abençoado? Porque ele é obediente. Independente, ele pode passando de preto que não vai te dar azar, meu irmão. Se você obedecer, você vai ser abençoado do mesmo jeito. Então, o espírito de Natal não pode nos tocar. Não pode nos tocar. Não pode nos tocar. Preste atenção no que eu estou te falando. Isso é um espírito que toca a gente. E não pode nos tocar mais. Não pode nos tocar. E aí, irmãos, eu estou falando isso em amor para você. Amém? Por isso que eu estou falando em tremor, em temor, porque isso é muito sério. Eu estou falando, eu vou contar uma experiência, eu tenho que acabar aqui, mas eu preciso contar. Quando eu comecei, eu falo isso porque foi difícil para mim também. E eu creio que a gente está vencendo isso aos poucos. Quando eu entendi essa palavra e a gente recebeu essa palavra, eu falei, meu Deus, é muita desconstrução, gente, de verdade. E aí, eu, naquela luta, sabe, eu queria vencer aquilo, mas eu ainda me sentia atraída por aquilo. Você precisa orar, entendeu? Porque você tem, às vezes, uma vontade sincera, mas é uma fortaleza. É uma fortaleza, é uma formação desde que você era criança, que você tem que desconstruir. E aí teve um ano que eu sonhei, gente, isso foi comigo. Eu quero contar para você entender. Eu sonhei que eu me arrumava para uma noite de prostituição. Eu me vestia como uma prostituta. E chegava uma prostituta para ir comigo para a noite de prostituição. Só que eu estava feliz. Eu queria ir para a noite de prostituição com ela. Aí eu acordei e falei com o Senhor, Senhor, eu entendi. Já entendi. Porque era exatamente assim que acontecia comigo. Eu já tinha entendido, já tinha sido revelada aquela verdade para mim, mas eu ainda tinha prazer naquela festa. Aquilo ainda me seduzia.
Vocês entendem? Então, eu tive que orar. Não foi algo que eu falei, não vou fazer mais. Não, não é assim. Não pense que vai ser assim também com você. Eu tive que orar, porque depois que eu tive o conhecimento da verdade, eu tive que trabalhar para aquela verdade se tornar absoluta na minha vida. Então, a gente não abre mão de algo porque a gente entendeu. A gente abre mão porque a gente entendeu e começa a trabalhar em cima daquilo, pedindo graça a Deus. Pedindo graça a Deus. E naquele ano que eu falei, Senhor, me perdoa, né? Comecei a colocar aquela situação diante do Senhor, o Senhor me pediu que eu jejuasse, que eu não comesse daquela ceia, daquela mesa. Eu estava na festa, presta atenção, eu estava na festa, mas eu não fazia parte da festa. Foi difícil. Porque parecia que todo mundo estava vendo que eu não estava comendo algumas coisas. Parecia que os holofotes estavam em mim. Eu disfarçava, né? Porque eu entendo. Olha só, você não deve deixar de se reunir com a sua família, não. Esteja com a sua família. Pelo amor de Deus, não crie briga na sua casa. Vá, está a tua família toda reunida, não é você que vai faltar, não. É uma festa de família. Tem famílias que só se reúnem nessa data. Irmãos que vêm de outros lugares e só se reúnem nessa data. Mas vá consciente. Não coloque seu presente embaixo da árvore de Natal do amigo oculto, né? Não coloca aquele gorrinho de Papai Noel, não, gente. Pelo amor de Deus. O dia que eu não quis colocar, arrumei uma briga em casa. Falei, na minha cabeça, ninguém vai colocar gorro de Papai Noel. Ah, sem graça, só você que não quer. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Ninguém vai arrumar briga aqui. Mas você vai fazer com entendimento. Amém? Participe do amigo oculto com a sua família, se alegre. Estar reunido com a família é uma bênção. Mas dê honra a quem deve receber honra nesse dia. Amém? Porque você sabe que o Natal, o nascimento de Jesus... A gente fala Natal porque é uma festa natalícia, porque Natal está relacionado a nascimento. Não foi nessa data. Certo, gente? Vocês estão entendendo comigo? Então, Deus vai trabalhar na sua vida de uma forma diferente da que trabalhou comigo. Foi radical. Comigo ele foi radical. Eu era 8 ou 80. Era matar ou morrer. Mas ele trabalha com cada um de uma forma. Aos poucos, você vai processando isso. Agora, é importante que você, no meio de uma geração que não consegue ver, você que já recebeu luz, faça isso com o entendimento que você tem. Amém? E aí, sabe, é muito interessante. Eu queria que você ficasse de pé. Porque eu queria te fazer uma pergunta. A gente leu lá em Isaías que o reino, aquele menino que nos foi dado, ele teria um reino que não teria fim. E eu te pergunto, o reino de Jesus tem fim sobre a terra? Nós não estamos vendo o reino dele avançar, a obra dele avançar, o serviço dele avançar. Você faz parte dessa obra, você está imbuído, você tem essa função de fazer o reino de Deus avançar sobre a terra com o conhecimento que você tem. A gente recebe conhecimento, não é para guardar, a gente recebe conhecimento para fazer a diferença sobre a terra. Hoje, a minha família me respeita. Hoje eu participo do Natal com eles e eles sabem no que eu creio. Mas eu tive que cavar o meu poço. Eu tive que sofrer ali, ser trabalhada por Deus na minha vida. A quem você tem dado honra? A quem nós temos dado glória? O nome do Senhor Jesus é um nome que é sobre todo nome. Ele se entregou por amor a mim e a você. Eu queria que você fechasse os teus olhos.